Bom dia, shalom, shalom, preciosas, como vocês estão? Glória a Deus, que alegria estar aqui, chegar nessa terceira live da nossa jornada. Como é precioso, meu Deus, sabe o Senhor, como está meu coração alegre. E hoje, quando eu acordei, eu me lembrei aqui um pouco do que Deus colocou no meu coração nesse dia. E isso realmente me aquece o coração em saber como Deus tem dado coisas tão preciosas para nós quando nós desejamos buscar e transferir aquilo que Ele nos ensinou. Bom dia, bom dia, bom dia Morgânia, bom dia Ritiele, sejam bem-vindas. Glória a Deus por sua infinita misericórdia nessa manhã sobre nós, amém? Sejam bem-vindas, que nesse momento, nessa live, nós possamos aprender dele, nós possamos sim ouvir a voz dele tão clara no nosso ouvido, falando ao nosso coração coisas que nós talvez estávamos precisando entender, receber, porque ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa. E para começar hoje, eu quero começar orando, agradecendo por essa manhã. Bem-vinda a todas que estão entrando, que estão chegando. Bem-vinda, Catarina, seja bem-vinda. Todas vocês, minhas irmãs, é uma honra tê-las, é uma honra estar com você aqui nessa manhã. E a maior companhia que nós podemos ter aqui é a do Espírito Santo. E nesse momento eu quero orar mais uma vez para nos colocar nesse lugar, onde Ele fala e nós ouvimos e aprendemos e somos instruídas por Ele. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Nesta manhã eu quero sim agradecer-te, Senhor, porque misericórdias foram renovadas por nós nessa manhã. Por isso estamos de pé, por isso o Senhor nos levantou, o Senhor colocou o fôlego em nossas narinas e nós podemos aqui em oração entrar em tua presença de uma maneira ainda mais intensa, porque eu creio que a tua presença nos rodeia, está em nós, não há como sair dela, mas nós podemos acessá-la de uma forma mais intensa. E é nessa manhã, Senhor, que eu quero clamar a Ti, que o seu amor abundante, extraordinário e perfeito inunde as nossas vidas, o amor que nos faz amar acima, além do que a nossa própria natureza consegue. Sim, Senhor, nós queremos evidenciá-lo. Esse amor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos lares. Derrama sobre nós, Senhor. Nessa manhã, Espírito Santo vai adentrando cada lar, cada coração, cada mulher que precisa de uma porção do Senhor para vencer e romper com as circunstâncias que tem vivenciado. Senhor, esteja com elas. Ó Senhor, seja a força de cada uma delas. Seja, Senhor, em nome de Jesus, nas suas guerras, nas suas lutas, seja a força de cada uma delas, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome por esse tempo. Que o Senhor fale e que nós possamos ser sensíveis à tua palavra, porque ela é vida para nós e nós queremos tua vida em nós. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs. Bem-vindas. Eu quero começar mais uma vez aqui falando, o propósito dessas lives. Nós estamos aqui trabalhando o tema, o nome, Preciosas Filhas de Sara. E nas outras lives nós já estivemos algumas definições, Já disse o nosso versículo, o tema, onde o Senhor me deu esse nome, Preciosas Filhas de Sara. Estamos aqui destrinchando todo um fundamento dentro daquilo que Deus tem me dado a respeito desse nome e do propósito das filhas de Sara nesse tempo. As filhas de Sara estão descritas lá em 1 Pedro 3, de 1 ao 6. E ali fala de um padrão de mulher, um padrão de conduta, o qual a Bíblia fala que é preciosa
para Deus. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa conduta dessa mulher preciosa para Deus, que é e que são as filhas de Sara, que creio sim, o Senhor tem chamado elas em toda a terra e nós podemos decidir nos tornarmos essas filhas. Então, quero começar aqui lendo a referência que está dentro do que eu falei, mas hoje nós vamos falar o versículo 3 e 4 de 1 Pedro 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites, mas esteja no seu interior, que não perece. A beleza demonstrada no espírito manso e quieto, que é precioso para Deus. Aleluia! Você já imaginou o que é ser preciosa para Deus? Isso foi algo que Deus queimou em meu coração muitas vezes. Quando eu imaginei assim, Senhor, o que é ser preciosa para Ti? O que é ser preciosa para um Deus que sabe de todas as coisas, que criou todas as coisas, que fez os céus, a terra, o universo, tudo que existe, Ele criou. Mas a Bíblia diz que uma mulher de espírito manso e quieto é preciosa para esse Deus. E eu me pergunto, uau, como é ser preciosa? Como é ser preciosa para aquele que criou tudo? Desejei e disse isso muitas vezes para o Senhor. Pai, eu quero ser preciosa para Ti. Porque quando eu sou preciosa para o Senhor, eu sou preciosa para os meus, para aqueles que me rodeiam. Aquilo que eu carrego de precioso não pode ser escondido. Então eu desejei e continuo desejando ser preciosa para Deus. E hoje é muito comum as mulheres não terem esse espírito manso, que é precioso. Existe aqui um fundamento, uma verdade. As mulheres que têm um espírito manso e quieto são preciosas para Deus. E eu lhe digo, minha irmã, isso não nos torna mulheres paralisadas diante da vida. Pelo contrário, nos torna mulheres que aprenderam a guerrear com as armas certas. Mulheres que aprenderam a guerrear com as armas certas. O ser mansa e quieta te dá tanta autoridade quanto Deus deu autoridade ao homem de ser aquele que vai, aquele que faz, aquele que vai adiante, que diz, que abre caminhos. Então, minhas irmãs, entenda, quando a Bíblia nos fala que ser mansa e quieta é algo precioso para Deus, é porque as mulheres que são mansas e quietas aprenderam a achar descanso. Então, o espírito manso e quieto é bem diferente da realidade que nós temos visto nesse mundo. E eu falo para vocês, é bem contrastante. Eu me sinto muito agredida, muitas vezes, moralmente, quando eu chego em ambientes e eu vejo pessoas assim. Mas eu tenho misericórdia porque um dia eu fui assim. Um dia eu fui uma mulher tempestuosa, que não carregava paz no meu espírito, que não carregava mansidão no meu espírito, que não carregava a quietude do Senhor dentro de mim. É interessante porque o Senhor sabe que nós nos agitaríamos na nossa alma. Tanto que a palavra diz, o Senhor nos diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Ele fala aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele sabe que nós estamos agitadas, que nós não encontramos nele paz e descanso. Por isso Ele mesmo tem que dizer, aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Então, as mulheres que acessaram o entendimento de que devem gerar a partir da fé e do relacionamento com o Senhor, um espírito manso e quieto, não nos tornou mulheres paralisadas, pelo contrário, nos tornou mulheres que souberam, sim, vencer as suas guerras com Ele, ao lado dele, na força do Pai. Por isso, seu espírito é manso e quieto, porque ela sabe a hora de falar,
sabe a hora de agir. Ela não é conduzida pelas suas emoções. Ela é conduzida pelo seu espírito. Mulheres tempestuosas são comuns hoje em dia. Tempestuoso definido no dicionário como ofensivamente barulhento e insistente. Imagine uma pessoa barulhenta e insistente. Isso é ser tempestuosa. Isso não é somente aceito no mundo de hoje, mas é encorajado pela mídia, é encorajado pela televisão, é encorajado por todos os veículos de informação onde se fala sobre mulher, se fala sobre mulheres empoderadas, cheias de si e que não aprenderam a andar no caminho de descanso em Deus, mas de que eu faço, eu vou, eu aconteço, eu faço o meu destino, eu faço o meu caminho, eu que sou. Enquanto nós, pelo contraste da palavra, nós vemos um Deus que fala para nós nos aquietarmos e sabermos que Ele é Deus, um Deus que diz que mulheres mansas, quietas, mulheres, eu diria, dóceis, amáveis, são preciosas para Ele. Eu quero ser essa mulher. Eu não quero me vestir das vestimentas desse mundo, que querem me colocar e me impor o peso nos ombros de ser uma mulher agitada na minha alma, aonde eu não confio no plano de Deus, eu não confio na vontade dele, eu não me permito vivê-la porque eu tenho a minha vontade e ela está vencendo o tempo inteiro. Eu não quero ser essa mulher de fato. E acredito que se você estiver entendendo o que eu estou falando, você também não quer ser essa mulher tempestuosa. Amém? Infelizmente, atualmente, esse comportamento também tem influências na igreja e nos cristãos. Infelizmente, minhas irmãs, me entristece ver na igreja mulheres que não encontraram na palavra um padrão para definir as suas vidas. E é de assustar que esse comportamento, sim, é o que leva a divórcios, né? Separações, crises conjugais. Eu não estou atribuindo a culpa apenas à mulher, mas estou falando da parte que nos compete. Com certeza, a parte do homem compete a ele, mas a nossa parte compete a nós. E é de assustar que a taxa de divórcio seja maior na igreja do que dos não cristãos. Isso é uma verdade. Hoje a taxa de divórcio na igreja é maior do que a de fora da igreja. Por quê? Porque nós, que deveríamos caminhar na verdade, decidimos continuar caminhando pela nossa própria vontade. Mas uma mulher que decide ter um espírito manso e tranquilo, ainda ela é chamada muitas vezes de boba, de capacho, de você é muito boba. É dita que o seu marido não vai te respeitar, que o seu marido vai ser desrespeitoso com você porque você está sendo omissa, porque você está... Minha irmã, eu te digo, não acredite nessas verdades. Para muitas é dito, já me foi me dito isso, né? Que se você não se impor, ele não vai te respeitar, ele não vai... E isso é muito humano, porque eles estão dependendo da força delas mesmas. Então, se eu não me impor dentro da minha casa, meu marido não faz. Outras dizem assim, se eu não fizer, ele não faz. Minha irmã, como estamos sendo ignorantes nisso? Como não estamos permitindo o trabalhar de Deus dentro de nós? Já pensou? Se tudo aquilo que você fala assim, o meu marido não faz, eu vou lá e faço, o que seu marido vai fazer? Entendeu? Mas o seu espírito é tempestuoso, você não se aquieta para Deus fazer, você não se aquieta para falar, Senhor, eu já me cansei de pedir, mas eu tenho um pai que cuida da minha casa, que cuida do meu marido, que manda no meu marido, então Deus fala com o meu marido. Se ele não fizer, que ele mande alguém fazer, Senhor, mas eu não vou, porque eu tenho que confiar que o Senhor manda nesse homem.
Quantas mulheres acreditam nisso, minhas irmãs? Poucas utilizam-se dessa verdade, mas eu estou te dando aqui essa chave hoje. Quando existirem coisas das quais você quer lá enfrentar e fazer, porque você acha que seu marido não vai fazer, descansa, aquieta e ora. Senhor, eu não vou me mover nisso daqui, porque isso aqui quem vai fazer é o Senhor. O Senhor vai falar com esse homem, Pai. O Senhor vai falar com ele. E isso, minha irmã, é uma chave poderosa. É quando você deixa de bater de frente e vai falar com quem governa, que é o Senhor. Então, a mulher de espírito manso, ela se lembra, antes da sua própria palavra, existe a palavra de Deus que está acima, que governa sobre esse homem. Por isso, ele mesmo diz, uma mulher de espírito manso e tranquilo é preciosa para Deus. Eu quero a cada dia me tornar ainda mais preciosa para o meu Pai. Por isso mesmo, hoje nós iremos falar sobre isso. Nós iremos falar sobre 2 atributos preciosos na vida de uma filha de Sara. Exatamente, amém, Morgana. O se impor deve ser na oração. Exatamente, a nossa imposição é aonde nós temos a autoridade, que é orando, que é diante do Pai. Nós não precisamos ser aquelas que querem agir na sua força, porque há alguém que age e que peleja por nós, que é o Senhor. E eu te digo, quando nós descansamos no Senhor, aquilo que Ele faz não nos traz peso algum. Mas quando nós deixamos de confiar no Senhor e vamos lá fazendo a nossa força, aquilo nos desgasta, nos traz peso. E o Senhor não quer esse lugar para as filhas. As filhas entendem que o Pai peleja por elas. Por isso hoje eu quero falar sobre 2 atributos preciosos na vida de uma filha de Sara: o amor e o perdão. Pois somente um coração de carne, um coração quebrantado é capaz realmente de amar e perdoar. Vou começar falando sobre o amor. A Bíblia diz que o amor é paciente. Deus nos dá uma descrição sobre o amor. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 13, do 4 a 8. O amor é sofredor, paciente, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aleluia! Sim, esse amor é o amor descrito por Deus, o amor que vem do coração dele. Esse nível de amor, ele não é fácil de viver, mas Jesus viveu e ele veio revelar que é possível. Desculpa. E mostrou que é possível para cada um de nós, humanas, sim, na nossa natureza, amarmos nesse amor, a partir dele, o que torna a nossa missão, sim, difícil. Eu reconheço. Não é fácil amar, não é fácil, mas é um compromisso a obedecer aquilo que Deus nos ensinou. O Senhor me amou primeiro, por isso eu também amo. Mas este, sim, minha irmã, é o caminho da obediência. Apenas aquelas que obedecem, sim, são capazes de vivê-lo. Então, Deus chama as filhas dele para manifestar esse nível de amor. Está entendendo isso? Existe um nível de amor que você precisa manifestar. Um nível de amor que não é comum, que não é humano, que você não vai encontrar aqui na Terra. Um nível de amor que você vai acessar apenas no Pai. Semana passada eu falei sobre uma frase que é muito utilizada, que falava sobre a falta de comunicação. E eu falei que a falta de comunicação
né? Se você quiser acompanhar na última live, nós falamos sobre isso. A falta de comunicação não é o que tem destruído os casamentos. A verdade, o que tem destruído os casamentos é o que você fala e o excesso do que você fala. E outra frase que eu trouxe hoje, que tem enganado a muitos, que diz que o amor é uma escolha. Minha irmã, o amor não é uma escolha. Eu vou ler um versículo aqui com você e quero te fazer refletir. Se Deus diz que nós podemos escolher amar ou se Deus ordena que nós devemos amar, como mulheres que são imitadores de Cristo. Lá em João 15:17 diz assim: Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Nós temos sim uma escolha. Sabe qual? De obedecer ao comando de Deus ou não. A escolha não é amar. A escolha é obedecer, porque amar é um mandamento. O Senhor determinou: isto vos mando, que ameis uns aos outros. Por que eu estou falando sobre o amor? Porque apenas mulheres que têm um espírito manso, que nós começamos a falar aqui, são capacitadas a amar nesse nível. Mas me diz assim, pensa comigo, será que é fácil amar? Não é fácil, mas como muitas coisas nessa vida também não são fáceis, nós fazemos porque precisamos sim ser corretos diante de Deus, ser corretos diante da vida, então nós fazemos por isso. Nós não fazemos porque o Senhor nos obrigou, mas é porque nós entendemos, como filhas de Deus, imitadores de Cristo, que nós devemos fazer aquilo que Ele diz. Então não é fácil, é difícil. E existem momentos específicos que são mais difíceis ainda. Então, como amar em momentos difíceis? Existe uma palavra que está em Romanos 12 que fala sobre isso. Quando você precisa amar em momentos difíceis, você precisa correr para a verdade da palavra, porque lá você vai encontrar o que você precisa. Quando surgirem situações das quais você fala, nesse momento, Pai, eu não consigo amar. A palavra de Deus vem para te ensinar que é possível amar. Dê lugar à ira de Deus. Porque o que interfere no amor? Aquilo que te ofende, aquilo que te magoa, aquilo que te machuca, aquilo que você não quer enfrentar. Isso é um momento difícil. Mas nesse momento, você deve dar lugar à ira de Deus. Aqui em Romanos 12 está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Será que é fácil isso, minha irmã? Não. Amar em momentos difíceis é difícil, mas você vai aprender a dar lugar à ira de Deus e não à sua ira. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amadas, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aleluia. Aqui está dizendo para nós darmos lugar à ira de Deus. Isso é um exercício de fé. Quando você for acessado pela raiva, pela ira de um momento onde você se vê incapacitada de amar, incapacitada de agir com amor, você vai se lembrar dessa palavra. Não vou dar lugar à minha ira, vou dar lugar à ira de Deus, porque a palavra diz que chegará um momento em que Ele recompensará aquele que entregou a ira a Ele, ao invés de se irar e explodir e fazer aquilo que achava que tinha que fazer. Em Romanos 12, do 12 ao 19, diz que nós devemos nos alegrar na tribulação, ser pacientes, abençoar os que perseguem, não amaldiçoá-los, não tornar o mal por mal, mas ser honesto. Sim, manter a paz com todos
e não nos vingarmos, mas dar lugar à ira de Deus. Sim, minha irmã, vai ficar gravada. Vai ficar gravada, viu? Eu vou deixar aqui alguns dias, depois eu colocar lá no YouTube. E é isso, tá bom? Então, nós devemos dar lugar à ira de Deus. Essa é uma das chaves para amar em momentos difíceis. Não dar lugar à ira do seu coração, mas entregá-la a Deus e permitir que o Senhor seja aquele que justifica, que recompensa, porque você esperou nele. Dessa forma, cumpriremos o mandamento do amor, que é fruto do Espírito. Porque lá em Gálatas 5 também diz assim: o fruto do Espírito é esse, amor, o primeiro, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e não há lei contra essas coisas, ou seja, estamos dentro da legalidade de Deus quando agimos com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, minhas irmãs. Aleluia. Vou dar sequência aqui falando sobre o perdão. Bom dia, amor. Vai lá no papai. Amém. Vamos aqui continuar sobre o que estamos falando agora sobre o perdão. Eu falei que eu ia falar sobre 2 temas preciosos que revelam o coração de uma mulher mansa e gentil. Nós falamos aqui sobre o maior deles, que é o amor, e agora vamos falar sobre o perdão, que eu digo que caminha lado a lado com o amor. Somente mulheres mansas e gentis são capazes de perdoar. Amém? Declare sobre a sua vida: eu sou mansa e gentil, ainda que não seja uma verdade hoje. Declare isso. Houve sim, minhas irmãs, momentos em que eu tive que declarar, e muitos momentos até hoje eu falo: Senhor, eu não sou assim, eu sou mansa e gentil. Me ajude a ser mansa e gentil, porque não é fácil. Mas nós somos mulheres mansas e gentis porque o Senhor nos capacita. Como tudo nessa vida, que nos capacita é o Senhor. Então, somente uma mulher mansa e gentil é capaz de perdoar. Mas muitas mulheres não perdoam por não entenderem as consequências da falta do perdão. E eu quero trazer essa luz para vocês hoje em 3 pontos que eu vou falar. Por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar? Primeiro, porque Cristo te perdoou. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Meu Deus, olha isso. Eu perdoo porque Cristo me perdoou. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou melhor, não. Eu perdoo porque eu fui perdoada. Essa seria, eu diria assim, eu não precisaria de mais nada. Porque tem pessoas que precisam de uma condição para perdoar. Então, se há condição que você precisa, eu te dei agora. Você perdoa porque você foi perdoada. A não ser que você ainda não tenha recebido o perdão de Deus, porque você não acessou o perdão de Deus. Mas o perdão de Deus é acessível a cada um de nós. Nós buscamos o perdão quando nos arrependemos, quando pedimos ao Senhor com clareza perdão por algo que temos feito, cometido, e isso pode ser coisas pequenas ou grandes. Então, se você hoje não se vê capacitada a perdoar, primeiro você tem que entender se você recebeu perdão, se você buscou o perdão, porque aquele que é muito perdoado, como diz a palavra, muito ama. Aquele que recebeu perdão, ele é capacitado a perdoar. Então, se você hoje não se vê capacitado a perdoar aqueles que te ofendem, busque o perdão para si primeiro. Senhor, eu errei,
eu reconheço. E aquilo que eu não reconheço traz luz no meu interior, para que eu saiba que eu falhei e eu possa me arrepender e pedir perdão e receber o perdão que me capacita a perdoar. Então, primeira coisa, minha irmã, você deve perdoar, porque Cristo te perdoou. Segundo, para aliviar o peso do ofensor. 2 Coríntios 2, 7 e 8 diz: agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Ou seja, hoje em dia nós conhecemos isso como depressão, crise do pânico, crise de ansiedade, tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. Quando você perdoa, você reafirma o amor. Você precisa voltar a se relacionar com a pessoa? Não. Você precisa voltar a receber essa pessoa na sua casa? Não. Eu estou falando do perdão que traz liberdade para você e para o ofensor. E é por isso que o segundo chave aqui é para aliviar o peso de quem ofendeu. Porque por mais que você pense, por mais que as pessoas gostem de agir como tivesse tudo bem, elas verdadeiramente estão carregando peso. Então, quando você decide perdoar, você está liberando a sua vida e a vida de quem te ofendeu. A falta de perdão é um cárcere, onde a chave está na sua mão. E quando você perdoa, o liberto é você. É você que estava dentro da cadeia. Você estava preso naquele lugar. Então, hoje o Senhor nos capacita por meio dessa palavra a entender que quando eu perdoo, não estou apenas buscando cura para mim. Eu estou curando a minha vida e estou liberando o peso daquele que me ofendeu. E é por isso que eu posso até voltar a caminhar, voltar a viver, voltar a fazer o que eu não fazia, porque eu estava aprisionada na falta de perdão. Terceiro, o nosso Pai não perdoará os vossos pecados. Mateus 6, 14, 15 diz assim: se o meu Pai Celestial vos perdoar, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Seu Pai, desculpa, eu li errado. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Amém? Então, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Olha isso como é forte. Nossa, como isso é forte. Se você se recusar a perdoar, você também não é perdoado. Isso Jesus relatou algumas vezes para deixar claro como isso é importante e como você precisa considerar que o perdão é algo que se dá porque você primeiro recebeu, assim como o amor. Eu amo porque ele me amou. Eu perdoo porque ele me perdoou. Essa é a chave. Eu não amo porque eu sou obrigada. Eu amo porque eu sou amada. Eu não perdoo porque eu sou obrigada. Eu perdoo porque eu sou perdoada. Entendi isso? Isso é muito forte, minhas irmãs. Isso fala da sua essência, isso fala do que você é, do que você carrega. Não é sobre o que o outro fez, não é sobre a ofensa, é sobre quem você é. Eu amo porque ele me amou, eu perdoo porque ele me perdoou e eu tenho certeza disso plenamente. Eu tenho certeza que Deus me ama e por isso eu sou capacitada a amar e que Deus me perdoa, por isso eu sou capacitada a perdoar. Amém? Somente Deus pode nos ajudar a perdoar. Devemos nos colocar humildemente, assim como eu falei aqui no começo. Diante de Deus, nós devemos nos colocar humildemente, nos arrependermos e pedir que Ele nos ajude verdadeiramente, seja qual for a situação. Senhor, me ajude a perdoar, porque de fato eu não sei perdoar por mim mesma, eu não sei perdoar, Senhor. Me ajude. Eu me chego assim, humildemente diante do Senhor, porque eu reconheço que eu não posso sozinha. É assim, minha irmã, é simples. Você tem acesso ao Pai.
Jesus veio e rasgou o véu, aquilo que nos separava de Deus. Você tem acesso a Ele. Seja qual for a situação, você pode e deve perdoar porque você quer ser livre. Você quer ser livre. Se é um marido em adultério, se foi um abuso, se foi um abandono, uma rejeição, peça para Deus te ajudar a perdoar. Existe uma chave poderosa que eu quero deixar com você aqui hoje. Peça para Deus que Ele perdoe o seu ofensor através de você. Enquanto você clama por Ele, Deus te capacita a perdoar. Amém? Peça para Deus perdoar aquele que te ofendeu através de você. E enquanto você clama por Ele, Deus te capacita a perdoar. Por último, a falta de perdão gera amargura. E olha a definição de amargura, como é terrível. A definição de amargura é veneno. Amargura é igual a veneno, ou seja, você está permitindo que o veneno faça efeito dentro de você quando você guarda a falta de perdão. É gerada a amargura. Meu Deus, a definição de amargura é veneno. Efésios 4:31 diz: livre-se de toda a raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Não perdoar alguém é corrosivo para você. Não perdoar alguém faz mal para você mesmo, não para outra pessoa. Então, se apresse em perdoar. Se apresse em perdoar. Quem perdoa primeiro é curado. Primeiro, se apresse em perdoar. Quem perdoa primeiro é curado. Primeiro. Amém? Glória a Deus, que palavra linda. Essa é uma verdade. Eu não vou carregar veneno aqui dentro. Eu não vou carregar veneno aqui dentro. Não perdoar é corrosivo. Então, minha irmã, perdoe, seja curada. Quem perdoa é curado. Quem perdoa recebe cura na sua alma e libera a vida do seu ofensor. Amém? Porque nós não queremos ficar carregando ninguém dentro da gente. A única coisa que a gente quer carregar é amor, perdão, a verdade de Deus sobre nós. Amém? Isso fala realmente da nossa identidade. Aleluia. E como saber se eu perdoei de verdade? Isso é uma pergunta interessante. Eu coloquei aqui justamente porque eu queria falar sobre isso. Muitas mulheres falam assim: ah, mas eu perdoei. Eu já perdoei, ó, já liberei perdão, não tenho mais nada, mas nós sabemos que muitas vezes a pessoa fala que perdoou, porém ela evidencia a falta de perdão em muitas atitudes que ela tem, de amargura, né? Ela guarda ali alguma coisinha, um resquício e não liberou o verdadeiro perdão. E o Senhor trouxe essa verdade para mim porque eu vivi essa verdade. Sabe quando você perdoa de verdade? Quando você vai lá para aquele lugar da identidade, aonde os seus pecados, as suas fraquezas, saltam aos seus olhos de uma forma tão grande que você é incapaz de ver o pecado do outro. Porque você está preocupada em tratar os seus pecados. Aí sim, eu entendo que você aprendeu a perdoar, porque você reconheceu que você também peca, também erra, também falha. Cada um falha no seu momento, do seu jeito. Porém, somos todas pessoas que carecem do perdão de Deus. E por carecermos do perdão de Deus, nós perdoamos de verdade. Então, quando você perdoa de verdade, quando você olha para os seus pecados de uma forma tão grande que o pecado dos outros não te incomoda mais, de maneira que você está tão preocupada em tratar os seus pecados, curando a si mesmo, que não haverá espaço para se preocupar ou se ocupar com a falha do outro. Ainda que a falha do outro esteja bem aí na sua cara,
Você vai falar assim, eu não posso fazer nada em relação a isso. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, que é orar, que é clamar, que é interceder. Agora, quanto a mim, quanto aos meus pecados, esses eu posso sim. E esses eu devo tratar. Então, esse é o verdadeiro perdão. É quando você permite que as suas fraquezas saltem aos seus olhos, de maneira que você se veja como pecadora. E quando você olha para o outro, você olha com misericórdia, porque você fala, eita, agora eu sei como me curar, mas fulano ainda não sabe. Então, como é que eu posso exigir da pessoa que não está tendo acesso ao que eu tenho, ao perdão, ao amor? Então, eu vou perdoar porque eu quero ser curada e porque eu tenho que tratar as minhas ofensas. Exatamente. Não ficamos remoendo. Então, não remoer é isso. É você falar assim, Deus, eu não posso tratar o pecado do outro, mas o meu eu devo e vou tratar. Então você começa a perdoar de verdade, porque você enxerga que a miséria do pecado, ela acessa todos. A miséria do pecado acessa todos nós e nós precisamos nos posicionar diante disso. Então, quando Deus te dá a visão do perdão, Ele te dá a cura. E você recebe ela. Então, você estará tão ocupada cuidando dos seus, se arrependendo dos seus pecados, tratando as suas falhas, que as falhas dos outros você vai fazer só uma coisa. Você vai entregar para Deus e vai arrancar o peso da falha do outro e vai começar a tratar as suas falhas. Esse é o verdadeiro perdão. É quando você olha com misericórdia e fala, se o Senhor não tivesse me alcançado, eu estaria do mesmo jeito ou pior. Do mesmo jeito, fiel. Então, entenda isso. O outro que te ofendeu, muita gente trata quem ofendeu inferior a você, como se você não fosse pecador. Mas eu quero te lembrar, o outro é igual a você. O outro, sim, ele é igual a você. Por mais que você se sinta por cima porque foi ofendido. Não existe isso. Vocês são iguais. Os dois são pecadores e precisam da misericórdia. Então entenda, esse é o verdadeiro perdão. É quando você para de olhar a falha do outro e começa a tratar as suas falhas. Ponto-chave, já estou concluindo, meninas. Nós estamos falando hoje sobre amor e perdão. E eu queria trazer isso dentro do contexto da mulher, que é quieta e mansa. Porque somente uma mulher que tem um espírito manso, quieto, que é aquietado pelo Senhor, ela consegue amar e perdoar verdadeiramente. E trazendo para o contexto da nossa realidade aqui do Preciosas Filhas de Sara, o Senhor me trouxe uma palavra que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 4 a 5, que diz assim, devem, essas mulheres, né? Aqui fala das mulheres mais velhas, devem instruir as mais jovens a amar os maridos e a amar os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a serem submissas. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Diferente de todas as citações do Novo Testamento, no livro de Tito, ele diz claramente que assim como o homem é ordenado a amar a mulher também deve amar o seu marido e amar os seus filhos. Essa é uma palavra tão única, tão poderosa, que foi citada apenas uma vez na Bíblia. Em todo o Novo Testamento, as palavras que aqui são descritas em Tito, sobre a mulher amar o marido e amar os filhos, na versão original, no grego, está escrito filandros, amar o marido. Filotécnicos, amar os filhos. Essas duas palavras no original do grego só são vistas uma vez na Bíblia. Pela significância delas, você vê, foi citada uma vez. Ou seja, existe aqui algo que precisa de ser visto por nós de uma forma atenta. A palavra filandros, que quer dizer amar o marido, e filotécnos, amar os filhos, ambas têm origem na palavra grega philos, que significa querido, amigo, afetuoso ou amigável. Olha isso, minhas irmãs. O espírito manso e quieto libera no lar
Sim, um amor pelo marido e pelos filhos, que é afetuoso, é amigável. Olha como o nosso amor e o nosso perdão acessam a nossa casa de uma forma tão poderosa. Essa palavra, philos, que dá fundamento às duas palavras, ela tem um significado muito amoroso, afetuoso, a forma com que nós devemos amar dentro do nosso lar. E o amor e o perdão está vinculado diretamente a esse nível de amor, onde você trata com afetividade, ainda que esteja num ambiente talvez difícil, de uma ofensa, de uma situação difícil. Mas é possível, minhas irmãs. Deus está nos dizendo aqui, por meio dessa palavra, mulheres, para sermos amigas, amáveis, afetuosas e gentis com os nossos maridos e nossos filhos. É isso, essa é a palavra fundamentada aqui do Filhas de Sara. Nós não queremos ser mulheres endurecidas, mulheres tempestuosas. Nós queremos ser mulheres que revelam afetividade, amor, que somos gentis no nosso lar, com os nossos maridos e filhos. Sim, nós queremos ser essas mulheres. Deus está nos dizendo aqui para amar de uma forma afetuosa, gentil, amigável. Deus está nos dizendo, mulheres, para sermos amigas dos nossos filhos, amigas dos nossos maridos, afetuosas, gentis. Isso tem faltado demais dentro dos lares. Um amor gentil, um cuidado afetuoso. Por isso os filhos têm se perdido muitas vezes dentro do lar, têm se perdido dentro da casa. Falta esse olhar atento. E Deus está aqui chamando essas mulheres, lá no livro de Tito, a amar o seu marido e amar os seus filhos. Amém, minhas irmãs? Então, eu quero te dizer algo muito precioso para fechar aqui a nossa live. 3 chaves de posicionamento. Primeiro, guarde aí. Seja amiga do seu marido. Goste dele. Trate com afeição e devoção. Aprecie seu esposo e seus filhos. Encontre prazer na companhia deles. Minhas irmãs, por que eu falo isso? Porque muitas mulheres, quando se deparam com o contexto do casamento, elas ficam tão amargas, elas ficam tão cansadas da rotina que elas se esquecem de revelar aquilo que elas devem revelar dentro da casa. Esse amor gentil, afetuoso, essa docilidade que a mulher tem, ela para de revelar dentro do lar por causa da rotina, por causa como falamos lá no começo, né? Até da questão de ter sido tão aceito pela sociedade uma mulher com espírito tempestuoso. Então ela deixa de amar esse marido, ela deixa de ver ele com devoção, ela deixa de apreciá-lo, porque ela está tão envolvida ali com a correria, que hoje em dia é muito assim, correria da vida, que ela deixa de ter prazer na companhia dos filhos e do marido. Então a primeira chave que eu tenho para você hoje é: ame, goste, trate com afeição seu marido, seus filhos. Não se esqueça disso por causa do dia a dia difícil. Segundo, os homens, pega essa chave que ela é intensa. Os homens apreciam respeito, carinho e honra, tanto quanto apreciam o sexo. Os homens apreciam respeito, carinho e honra, assim como apreciam o sexo. Então não seja uma mulher desrespeitosa, seja uma mulher que respeita, que dá carinho e que dá honra, porque isso, minha irmã, é semeadura, não tem como. Quando você respeita, dá carinho e honra, você está definindo um padrão, não só que você está tratando, mas que você quer ser tratada. Comece em você a mudança que você quer ver. Dê amor, dê respeito, dê honra, porque isso é apreciado pelo seu marido. Seja encorajadora, acredite nele, respeite-o, consulte a opinião do seu marido. Você é independente, mas se você tem um marido, você tem que ser submissa à opinião dele, porque nenhum reino dividido consigo mesmo, ele subsiste, não. Se você não tiver acordo com seu marido, dificilmente as coisas vão dar certo. Então, respeite seu marido, consulte a opinião dele. Ouça-o em lugar de julgar. Quando ele quiser falar alguma coisa, escute.
Se houver algo bom a falar, fale. Se não, apenas ouça. Aprenda a ser ouvinte. Nem sempre você tem que falar sua opinião. Isso é sabedoria. Terceiro e último, para de dar sermão e lição de moral para seu marido. Quando ele errar, dê a ele a misericórdia que você quer receber quando você erra. Então pare de achar que você acerta, que Deus só fala com você, que você tem as lições de moral. Minha irmã, tem a hora certa para isso. É no momento de paz, sentada numa mesa. Não é no meio da luta, não é no meio da guerra, não é no meio da discussão. Então aprende, como começamos aqui hoje, a aquietar o seu coração e a clamar ao Senhor que te dê um espírito manso e gentil, porque isso sim é valioso para Deus. Então, para finalizar, eu quero te dizer, se esforce em se tornar uma filha de Sara. Aquela que carrega em si um espírito manso e quieto, deseje ser preciosa para Deus. Eu vou deixar uma pergunta para finalizar a nossa live, que o tempo está acabando. Como você quer ser lembrada? Depois de tudo isso que nós ouvimos aqui. Quando você talvez um dia partir, eu partir, como que você quer ser lembrada? Por ser uma mulher tempestuosa ou por ser uma mulher que tem um espírito manso e gentil e deixou esse legado no seu lar? Amém? Minhas irmãs, na próxima quarta estaremos aqui. Eu quero te convidar para ir lá nos nossos links da bio, dá uma conferida. Nós ainda temos o último lote das nossas agendas devocionais. Vai lá e confira, tá bom? Também temos aqui o nosso e-book, né? Encontre Deus da Rotina, que são 6 passos de cura emocional preciosos que Deus nos deu. Esse e-book está disponível para venda nas nossas plataformas, tá bom? E vai lá dar uma conferida. Eu vejo vocês na próxima quarta, última live da nossa jornada, mas nós vamos continuar falando isso, porque esse é o meu chamado aqui para vocês. Amém? O Senhor me chamou e eu tenho respondido esse chamado para gerar filhas de Sara nesse tempo, em nome de Jesus. Foi uma honra e um prazer estar com vocês. Que o Senhor abençoe o seu dia poderosamente. Eu agradeço ao Senhor por cada um que esteve aqui, viu? Para mim é uma honra poder dizer, liberar cada palavra que um dia foi verdade na minha vida. No nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Aleluia. Bom dia, bom dia.